Olá, pessoas queridas. É sempre uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês uma porção da preciosa palavra de Deus e compartilhar meditações à luz da Bíblia que tragam ao nosso coração uma mensagem de fé e de um novo recomeço para mais uma semana. Desejo que Deus lhe proporcione uma semana muito abençoada e que tudo possa ir bem com você, com a sua família e também na sua jornada diária. Para a meditação dessa manhã, quero fazer a leitura de um texto bíblico que se encontra na pequena epístola de Tiago, no capítulo 4 e no verso 8, onde o texto nos diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Nesses últimos dias nós temos experimentado baixas temperaturas, bastante frio, temperatura bem abaixo daquilo que estamos acostumados. E oficialmente no dia 21 de junho estaremos numa época do ano considerada uma época própria para as baixas temperaturas, o inverno. E o inverno, ele é o momento em que a Terra, fazendo o seu movimento de translação, ela fica um pouco afastada do Sol, e isso explica o porquê o inverno é uma época do ano onde vivemos aí baixas temperaturas. E nesse tempo de baixas temperaturas, procuramos nos agasalharmos o melhor que pudermos. Usamos muitos agasalhos, luvas, nos alimentamos de alimentos quentes que nos dê a sensação de estarmos aquecidos. Fazemos fogueiras, acendemos lareiras, tudo isso para nos sentirmos aquecidos diante das baixas temperaturas. Mas o que isso tem a ver com a devocional de hoje? Assim como a Terra, em dado momento do ano, dentro da natureza criada de Deus, ela está afastada do Sol e por isso sentimos reflexos desse afastamento da Terra e do Sol, eu queria pensar em nossa vida com Deus. Quando nós nos afastamos de Deus, automaticamente nós passamos a sentir um frio do distanciamento, um frio de estarmos diante daquele que nos aquece. Quero fazer uma analogia entre nós e Deus, usando a própria analogia do Sol e da Terra. O afastamento da Terra do Sol faz com que a Terra se esfrie e nós sintamos os reflexos desse afastamento. E quando nós nos afastamos de Deus, nós também sofremos o reflexo e as consequências de estarmos distantes de Deus. A diferença é que esse distanciamento entre a Terra e o Sol é um movimento próprio da natureza, é algo criado por Deus. Esse movimento faz com que aconteçam as estações do ano. O verão é quando a Terra está mais próxima do Sol, e temos aí o inverno, que é o oposto. E entre essas duas estações ainda temos a primavera e o outono. Então é uma ordem natural criada por Deus para que as coisas funcionem desse jeito. Porém, em relação ao nosso relacionamento com Deus, Deus nunca desejou que estivemos, ou que venhamos estar longe dele. Porque quando Deus nos criou, Ele nos criou para que estejamos próximos dele. E quando o homem se distancia de Deus, se coloca longe de Deus, o homem ele se sente como alguém que precisa ser aquecido. O homem sente falta de algo. E essa falta de algo que às vezes não conseguimos explicar é a própria
ausência e a falta de Deus. O texto que nós lemos diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Deus nunca desejou que estejamos longe ou distante dele. Ele sempre desejou que estejamos perto dele. Mas o texto aqui nos fala acerca de duas coisas que são necessárias para que nós possamos nos aproximar de Deus. Nos aproximar de Deus é algo que requer de nós duas atitudes. A primeira delas é: limpem as mãos, vós pecadores. As mãos aqui representam as nossas ações, as nossas atitudes, aquilo que nós fazemos e que não agrada a Deus. Muitas das vezes nós fazemos muitas coisas com as nossas mãos, com as nossas ações, que não agradam a Deus. E para que possamos nos aproximar de Deus, Ele nos convida a lavar as nossas mãos. É interessante que, numa ordem natural, o homem ele não consegue se aproximar de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo de número 7, e o verso 19, ele diz: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Esse é o nosso grande dilema, o dilema da humanidade. O bem que tanto desejamos fazer, às vezes não conseguimos, mas o mal que não queremos realizar, esse acabamos realizando. Então, precisamos limpar as nossas mãos, as nossas atitudes. E ele fala também sobre purificar os nossos corações. Purificar significa as nossas atitudes internas, lavando as mãos e purificando os nossos corações. São essas duas atitudes que nos levam a estarmos mais perto de Deus, a nos aproximarmos de Deus. E à medida que lavamos as nossas mãos, ou seja, nos dispomos a fazer com que as nossas ações sejam mudadas, que as nossas atitudes sejam diferentes, e quando purificamos o nosso coração, ou seja, permitimos que o nosso interior seja purificado por Deus, nós estamos dando um passo para estarmos mais perto de Deus. E à medida que damos passos para nos aproximarmos de Deus, o texto diz que Ele também se propõe a se aproximar de cada um de nós. Que eu e você possamos a cada momento procurarmos vivermos uma vida próximas de Deus. Foi com esse propósito, com esse desejo que Deus nos criou. O texto sagrado diz que no jardim, quando Deus cria o homem, diariamente Deus vinha ao encontro do homem de modo a poder conversar com ele. Essa era uma realidade vivida pelo homem até que o pecado fez com que ele se afastasse de Deus. Mas no texto da criação, quando Deus cria o homem, Deus o cria com o propósito de que ele sempre estivesse perto do seu Criador. E hoje são milhares de pessoas sofrendo esse frio, essa falta de calor, que nada mais é do que a ausência do homem em relação ao seu Criador. Que essa analogia do sol e da terra, da aproximação ou do distanciamento, possa nos fazer lembrar da necessidade de que nós precisamos estarmos mais perto de Deus. Perto de Deus nos sentimos aquecidos, perto de Deus nos sentimos abraçados, perto de Deus nos sentimos bem, sentimos paz, alegria, contentamento, porque nós fomos criados assim, para estarmos perto de Deus. E estando perto de Deus, nós nos sentimos plenamente realizados, plenamente saciados e aquecidos dessa maravilhosa presença. Quero desejar a cada um de vocês uma abençoada semana, um carinhoso abraço e até a próxima semana.